Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. A educação em Sergipe reflete um caos semelhante às obras de Jean-Michel Basquiat, mas com uma diferença fundamental. Enquanto o caos de Basquiat era criativo e subversivo, utilizado para expor injustiças sociais e dar voz aos marginalizados, o caos na educação sergipana é fruto da desorganização e abandono por parte do governo. As telas de Basquiat, com suas cores vibrantes e traços erráticos, representavam resistência e transformação, reorganizando o desordenado para questionar as normas. Já na educação de Sergipe, a desordem não transforma, apenas paralisa. A falta de diálogo com os professores, o descaso com a carreira, as políticas superficiais de bonificação criam um cenário confuso, onde a valorização da educação é negligenciada. O silêncio do governo em relação às demandas da categoria é comparável aos espaços vazios nas obras de Basquiat. No entanto, assim como nas obras do artista, onde o caos trazia resistência, os professores sergipanos também resistem. Neste sentido, a 18ª Conferência Estadual de Educação, com o tema Por uma política de valorização do piso salarial na carreira em substituição à premiação por resultados, busca reorganizar essa confusão. Assim como nas obras de Basquiat, onde a truculência criativa desafiava as normas estabelecidas, a conferência promete seu espaço para transformar uma bagunça em um movimento de resistência e mudança real. E para falar sobre a 18ª Conferência Estadual de Educação, nós vamos receber hoje Leila Moraes, diretora de comunicação do Sintese. Como sempre, o programa da verdadeira educação sergipana está imperdível. Fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Como anunciei no início do programa, Leila Moraes, diretora de comunicação do Sintese, está aqui para conversar com a gente sobre a 18ª Conferência Estadual de Educação, evento que será realizado nos dias 7 e 8 de novembro em Aracaju. Boa tarde, Leila, seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana, boa tarde a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, Luana. Bom, Leila, o ano inteiro preparando o terreno, preparando o espaço para a nossa 18ª Conferência Estadual de Educação e agora já estamos aí com ela batendo em nossa porta, não é isso? E esse ano traz o tema Por uma política de valorização do piso salarial na carreira em substituição à premiação por resultados. Esse tema, ele já aborda diretamente a questão da valorização de professores e professoras, né? Uma demanda que entra ano e sai ano, é uma demanda que é forte e constante dentro da nossa categoria. Então, conta pra gente o que motivou a escolha desse tema e como ele reflete nas necessidades e nas questões mais pontuais para os professores e professoras atualmente. Luana, ao longo dos últimos anos tem se solidificado, não só em Sergipe, mas em nível de Brasil, uma política extremamente perversa para a categoria do magistério, que é exatamente substituir a valorização do profissional do magistério, a valorização do professor e da professora pela sua qualificação e pelo seu tempo de serviço, por uma lógica de prêmio, por uma lógica de bonificação. Diante desse cenário, à medida que a gente vai avaliando, vai analisando temas pertinentes para a nossa conferência, como aconteceu esse ano, chegamos a essa temática, chegamos a essa ideia, né? Vamos discutir o tema gerador da conferência. É esse que você tratou, né? Por uma valorização em substituição à questão da premiação do professor e da professora. E dentro disso, a gente traz subtemas para serem trabalhados
né? A questão, de que maneira isso impacta, por exemplo, você perguntou na vida do professor e da professora. No controle do trabalho docente, por exemplo. No assédio que esse professor e essa professora vem sofrendo dentro da sua escola, dentro da sua unidade de trabalho, para atingir índices e metas que são os balizadores para que esses professores e professoras recebam ou não a premiação, por exemplo. Então, é uma temática extremamente densa, é uma temática extremamente forte, né, e que precisa e merece que a gente se debruce sobre ela cada vez mais. A partir dessa lógica, como eu disse, cruel, que vem se constituindo dentro do cenário a nível nacional, e muito forte aqui em Sergipe já, de não valorizar o professor e a professora, mas sim de dizer que, você, parabéns professor ou professora, você merece um prêmio por tal prática que você tem. A minha prática é a prática docente, a minha prática é a prática de atuação de um ano inteiro e de anos de trabalho. Não se mede e não se qualifica o meu trabalho ou o trabalho de qualquer outro professor e professora por apenas uma ação de uma prática exitosa, como chamam. Exitoso é a formação que a gente desenvolve dentro das escolas. Exitosa é o trabalho de todos e todas que formam cidadãos e cidadãs dentro das nossas escolas. Você falou que, além do tema central, né, o tema gerador, diversas outras temáticas são ali trabalhadas ao longo desses 2 dias de conferência. Então, a gente tem aí também um apelo forte à resistência contra políticas neoliberais e em defesa de uma educação de qualidade social, que em todas as conferências, em todos os espaços do Sintese, sempre é debatido isso. E a gente vive atualmente, como você também pontuou, um momento muito difícil politicamente, principalmente para o magistério. Nesse sentido, Leila, como é que você acredita que a mensagem que a conferência vai trazer será recebida pelas pessoas, pelos professores e professoras que vão participar desses 2 dias de evento, e como essas discussões, né, esses debates, eles vão refletir nas ações e mobilizações do Sintese no ano de 2025? A gente tem uma expectativa, Luana, que já vem sendo construída desde as nossas pré-conferências, quando nós levamos para todas as regionais, onde nós temos subsede, e aqui também em Aracaju e Metropolitana nós fizemos, o debate, né, gerador dessa temática, exatamente para já despertar nesse professor e nessa professora o entendimento e a compreensão do cenário da análise da conjuntura educacional que nós estamos vivenciando. Para esse professor já se perceber como sendo esse sujeito que está sendo atacado no seu direito da valorização. Então, isso é um primeiro passo que a gente deu. E a gente espera que nesses 2 dias, a partir das demais temáticas que nós vamos trabalhar, como você já trouxe, né, a questão da análise da conjuntura, eu já coloquei aqui a questão do assédio ao trabalho docente, do controle do trabalho docente. Então, são temáticas que também vão levar esses professores e professoras a se perceberem sujeitos nesse conjunto das políticas públicas gestadas pelo Estado, e aí quando eu estou colocando Estado aqui, eu estou falando do ente, seja ele em nível estadual ou nível municipal, porque há uma interligação, não estão separadas as políticas, né? Quando a gente discute hoje política pública educacional, há um conglomerado de interesses entre a Secretaria Estadual da Educação, juntamente com as Secretarias Municipais de Educação, na efetivação desse controle do trabalho docente, na lógica de premiação e não de valorização. Então, a gente traz esse espaço de debate, a gente constrói esse espaço para debater com o professorado, com a categoria, exatamente na perspectiva que essas pessoas compreendam toda essa logística, compreendam toda essa lógica educacional que nós vivemos, exatamente para se constituírem sujeitos de resistência. Sujeitos que vão dizer assim, ele me engana com essa coisa do prêmio, mas eu não me deixo enganar. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei que sujeito eu sou no meu trabalho, eu sei que importância eu tenho na formação e na construção dessa cidade, dessa sociedade. Então é para as pessoas irem refletindo e automaticamente ou sistematicamente se perceberem dentro disso como sujeitos que precisam resistir a essa imposição dessas políticas de cunho neoliberal. E a gente compreender também que não é uma política constituída de um dia para uma noite.
A gente precisa entender essa política, essa lógica da educação dos dias de hoje, nesse cenário que a gente vive, não só, como eu já disse, em Sergipe, mas no Brasil e no mundo, né? Porque se a gente fizer também um estudo da América Latina e de outras partes do mundo, há uma forte presença do empresariado na educação. E isso se constitui dentro de uma lógica de domínio social, de domínio ideológico, né? Quando Miguel Arroyo construiu a sua tese, né, do currículo Um Território em Disputa, foi já pautado nessa presença de mercado dentro do cenário educacional, da lógica de mercado dentro do cenário educacional. Então é importante que a gente sempre esteja dentro do Sintese, nesses espaços de formação, nesses espaços de construção coletiva, de encaminhamentos de luta, de formação dos professores e professoras, debatendo essas questões. A programação da conferência, ela conta com a participação de renomados especialistas, como a professora Jana Silverman, da Universidade Federal do ABC Paulista, o professor Luiz Antônio Matos Filgueiras, da Universidade Federal da Bahia, que abordarão a conjuntura nacional. Então, qual a expectativa, Leila, em torno dessas palestras e como essas discussões elas podem ajudar professores e professoras a entender melhor o que está acontecendo na educação no Brasil e no mundo atualmente? Como a gente está colocando, Luana, a gente precisa compreender que Sergipe não é uma ilhazinha isolada e dentro de uma redoma. Então a gente precisa compreender que essas políticas todas que nós estamos discutindo aqui, elas não são pensadas e gestadas somente de Sergipe para Sergipe. Isso tem uma conexão, né? As políticas educacionais, elas têm conexões pelo Brasil e pelo mundo. As diretrizes educacionais, as portarias que saem, as resoluções que são discutidas e são impostas, todas elas têm um fundamento, e não é um fundamento para atender de Sergipe para Sergipe. Então, discutir a conjuntura nacional, discutir a conjuntura internacional, compreender de que maneira esses elos vão se conectando, é fundamental para que a gente perceba e compreenda que aquilo que acontece, aquela imposição que chega naquela escolinha lá da zona rural ou aquela escola da zona periférica de uma cidade, ela não está ali por acaso. Ela tem um objetivo. E ela foi pensada e construída com essas interligações nacionais e internacionais para atender a interesses macro. Por exemplo, por que o IDEB é importante? Por que atingir índices de desenvolvimento educacional, né, em nível nacional é importante? Porque o SAESE, que é a avaliação de Sergipe, também vai atender a critérios externos a Sergipe. Por que é que o PISA, né, que é um índice internacional, também chega nas escolas de Sergipe? Então a gente precisa compreender que essa conjuntura, né, política, econômica, social, educacional, em nível de Brasil, em nível internacional, ela faz essas intermediações até chegar aqui em Sergipe. Leila, tô vendo aqui que você trouxe uma bolsa super bonita, que acredito que seja o kit da conferência, né? Isso que todo mundo que faz inscrição recebe o kit, não é mesmo, professora? Exatamente, Luana. Eu trouxe essa para você, certo? Todo mundo que se inscreve, né, professor filiado, professora afiliada, os observadores, os estudantes, eles recebem o kit para participar também da nossa conferência, né? Vem a garrafinha, vem a squeeze, como chama. Aqui a marca do Sintese. Bonitona a garrafa. A bolsa, que já está aí a mostra para todo mundo. Aqui com a logomarca, linda logomarca. Essa criatividade é Diego, tá, gente? Diego, vale a pena reforçar. Diego Roberto. Exato. Tem também a camisa do evento. Olha só, vamos abrir aqui a camisa. A marca da conferência. A marca e atrás, né? Somos muitas, somos muitos, somos fortes, que é o slogan do sindicato. Isso, vem a muito caneta bacana. também. Deixa eu pegar aqui a canetinha para mostrar pro pessoal de casa. Que linda a caneta, combinando
com o squeeze. E vem o bloquinho de anotações também, né? Sim. Porque tá lá todo mundo, tem que fazer suas boas tem que anotações. anotar direitinho, exato. E aqui adorei, jornalista adora um bloco e uma caneta. Jornalista não pode ver bloco, né? Que já diz assim, eu quero. Muito obrigada. E aqui dentro a gente ainda tem a programação completa. Isso. Né? Aqui o folderzinho de programação. E a mochilinha, muito bacana. Aqui o pessoal, todo mundo que se inscreve, leva o kit. Exato. E a mochila, assim, como professor, bom professor e professora, né? Sempre anda com muito material. A mochila é pensada assim, para botar o material aí dentro, passar o ano todo levando pro trabalho. Levando para cima e para baixo. Achei muito bom, kit, muito bacana. Vou deixar aqui para que o pessoal de casa siga aí visualizando. Pessoal, aqui, os nossos professores e professoras vão receber esse kit quando, Leila? Como é que é essa parte da distribuição dos kits? Como é que fica? A gente tem um trabalho aí, Luana, árduo, né? Que é a fase do credenciamento. Sim. Que acontece a partir de segunda-feira, segunda e terça-feira, o dia inteiro, na sede do Sintese, na Rua Campos, e nas subsedes também acontece. Quem se credenciou, quem se inscreveu, né, que é do interior, na subsede, o interior que está ligado àquela subsede vai estar fazendo a entrega do kit. Na quarta-feira, nós damos uma paradinha pela manhã, porque é para arrumar lá o ambiente do iate, onde vai acontecer a conferência. E na quarta-feira à tarde, a partir das 14 horas até as 18, nós voltamos a credenciar. Leila, para a gente finalizar, vamos falar de um momento muito importante que vai acontecer durante a nossa conferência, que é a Assembleia Geral Unificada da categoria. Ou seja, tem muita luta ainda por vir, né? Temos, Luana. Em relação à rede estadual, nós vamos estar encaminhando uma série de lutas em relação ainda à nossa situação, em relação à questão do triênio, em relação ao descongelamento da GATT, descongelamento do triênio, a permanência do triênio na nossa vida, na nossa remuneração, vamos dizer assim. A questão também em relação ao auxílio tecnológico, ao auxílio internet, que não fomos atendidos também nessa pauta. A discussão da continuidade da retomada da nossa carreira na rede estadual. E tem a preocupação com aqueles municípios que costumam atrasar salários e não pagar o 13º. E isso é uma questão que é recorrente finais de mandato aí em prefeituras, né? Infelizmente, né, a gente tem um histórico que demonstra que nessa troca de mandatos, muitos dos prefeitos que saem acabam não cumprindo o que a sua gestão tem que fazer, que é o pagamento do salário até o mês de dezembro, o pagamento do 13º dentro do ano. Então, a gente já está chamando essa Assembleia também para fazer os encaminhamentos que são necessários para os municípios também nessa pauta. Obrigada, Leila, e vamos junto. Gloria Jean Watkins, mais conhecida pelo pseudônimo de Bell Hooks, uma importante educadora e pensadora negra, dizia: a educação como prática de liberdade afirma a possibilidade de mudança. A 18ª Conferência Estadual de Educação se coloca como mais um momento para repensarmos a essência do que é valorizar a carreira docente. De mudar esse sistema que atualmente prioriza premiação por resultados em vez de reconhecer o trabalho contínuo e árduo de todos. E eu disse de todos os profissionais. Não é mais possível aceitar que a educação pública seja conduzida por uma métrica que desumaniza o processo pedagógico. Nessa conferência, teremos a chance de reafirmar que a educação pública não é um serviço qualquer e que o professor e a professora não precisam de esmola. Precisam, sim, de respeito. O TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o